vou falar um pouquinho para vocês sobre o mercado pós-pandemia. Esse curso, ele já foi dado na Conspharma. Eu dei ele no dia 20 de junho, ou seja, a gente estava com 3 meses da quarentena, e agora quase 20 de setembro, são 6 meses de quarentena. Eles pediram para que eu repetisse esse minicurso da tendência do mercado pós-pandemia, porque é muito importante a gente conversar um pouco sobre isso. Os dados que eu trouxe aqui para vocês, que foram os dados que eu usei em junho, eu me atualizei. Então, assim, na verdade, vocês vão ver aqui que dentro dessa quarentena que nós estamos, eu estava nas 3 frentes. Então, para mim, é um pouco mais fácil para eu me atualizar, para trazer sempre coisas diferentes para vocês. Então, aqui a gente já começa. O problema foi que essa quarentena, essa pandemia não mudou só a nossa vida, mas afetou também a vida dos pets, tanto em comportamento deles próprios, tanto em comportamento dos tutores com relação a eles, dos tutores com relação a ficar mais em casa, dos cuidados desses tutores com os animais, porque às vezes nessa vida corrida e louca que a gente leva, esse contato com os pets acaba não sendo tão próximo, e essa quarentena fez com que ficássemos cada vez mais próximos dos nossos animais e percebêssemos também cada vez mais pequenos detalhes, tanto em comportamento, em saúde, em emocional desses nossos pets do que antes. Então, assim, eu acho que isso mudou muito para melhor, na verdade. Acho que, lógico que não é uma coisa boa essa pandemia, mas eu acho que esse contato mais próximo reavivou muito essa interação entre humanos e animais. O objetivo que eu vou mostrar para vocês é o panorama do mercado veterinário atual, as patologias mais comuns durante a quarentena, que perduram até hoje, nesse 6º mês que nós estamos. Algumas formulações, eu estou com a minha assistente aqui, a Aninha, ela chama Ana Joaninha. Na verdade, estão todos aqui olhando, né? Dentro do escritório. Espera só um pouquinho. Aninha, vem cá. Aninha, vem aqui. Vem aqui. Vem aqui. Vamos lá, interrupções. Tá vendo? Esse é o contato mais próximo que a gente tem. Agora a gente conversa da aula com o cachorro aqui. Vem aqui. Vem aqui. Vem aqui. Ela é super obediente, vocês estão vendo, né? Vem aqui. Aqui, aqui, aqui. Vem cá. Para eles te conhecerem. Ela tá descabelada, mas essa é a Ana Joaninha, ela é uma West. Teoricamente era para ela estar bem branquinha, penteada, bonitinha, mas ela não é uma cachorra de madame, não, né? Essa aqui é Roots. Ela gosta do barro, ela gosta da grama. Vamos lá. Ah, não, né? Desculpa, gente. Eu vou mostrar algumas formulações. Peraí. Vem aqui. Vem aqui. Não faz eu passar vergonha. Eu, veterinária, não consigo mandar minha cachorrinha ficar quietinha? Que coisa feia. Pronto, gente, vai ficar aqui no colo. Vou mostrar algumas formulações dermatológicas. O que a gente utilizou de suplementação nutracêutica nesse período e um pouco das oportunidades no mercado magistral que nós teremos agora pós-quarentena. Então, aqui só para a gente lembrar o início da quarentena, decretou no estado de São Paulo 24 de março, nós estamos agora no dia 17 ou 18 de setembro, acho que é hoje é dia 17, né, gente? 17 de setembro. Aqui, o que eu acabei de falar, que eu estava nas 3 frentes, porque eu faço atendimento clínico, a minha especialidade é dermatologia e suplementação. Eu trabalho com o mercado magistral, que eu estou há 16 anos na Conspharma, eu sou coordenadora do departamento VET de lá, então também estou dentro do mercado magistral e também sou tutora de pet. Como vocês podem ver aqui,
essa interação que eu falo para vocês, eu também senti isso na minha rotina. Então, aqui são os meus 3 cães, é o Tuxê, o Nestor e a Ana Joaninha. Ali, lógico que ela tem que ser a primeira a ficar no portão, né? Porque ela que manda. Aqui, o que a gente teve, que agora também já parou, tá? No início da pandemia, isso aconteceu muito mais, que foram as adoções de pets. Então, nós vivemos aí entre abril e maio, um boom das adoções, tanto de cães quanto de gatos, principalmente de gatos, para nossa surpresa. A gente sabe que o mercado VET para gatos ele vem crescendo bastante, principalmente no setor magistral. Isso é um mercado para a farmácia de manipulação. Eu insisto que cada vez mais as farmácias precisam estar preparadas para esse público felino, principalmente nas peculiaridades dessa espécie. Ontem eu dei uma aula aqui sobre a peculiaridade felina na manipulação. Assim, gato é bem complicado da gente trabalhar, mas é um foco, e assim, eles estão aumentando em número. Então, dá uma olhada com carinho aí nesse mercado de felinos, que eu acredito que vai aumentar cada vez mais. Então, foi esse aumento. Aqui eu trouxe para vocês, esse aqui foram os que eu doei. Esses 2 meninos mais branquinhos é o Olaf e o Frozen. Esse de baixo é o Bolinho, o gato chama Bolinho. Então, eles foram resgatados de maus tratos e agora eles estão em casa, foram adotados. Mas, ao mesmo tempo, agora nós estamos vivendo uma época de devolução desses animais que foram adotados. Então, a gente está tendo bastante caso de gato não, mas principalmente de cães. Então, as pessoas adotaram para que não ficassem sozinhos na quarentena, e agora que a vida está voltando ao normal, eles estão estão devolvendo esses animais, o que é um pecado, né? Coisa mais absurda desse mundo. E aí, o que a gente viu de tendências maiores nesses 6 meses? A primeira coisa que aumentou foi com relação à alimentação. Eu não sei se vocês seguem veterinários em redes sociais, em Facebook. Eu sigo tanto veterinário, quanto farmacêutico, quanto magistral, né? Farmacêutico de farmácia, tanto farmacêutico de farmácia magistral, de drogaria e farmácia magistral. Então, assim, essa mudança, essa procura por AN, quando vocês ouvirem isso, significa alimentação natural, ela também está vivendo um crescimento exorbitante, porque a mudança da rotina e esse cuidado mais próximo que eu falei, fizeram muitos tutores começarem a trocar as rações comerciais pela alimentação natural. A gente vê também muitos veterinários agora, ou nutricionistas ou nutrólogos, que fazem de maneira adequada essa transição de alimentação. Não indico que faça sem um médico veterinário responsável por essa troca. Então, o correto é sempre procurar um nutricionista VET ou um nutrólogo VET. Outra coisa que eu vi também que a gente viveu um boom foram os complexos vitamínicos. Então, as pessoas compraram muito complexo vitamínico, principalmente comercial, porque para aumentar a imunidade, tentar deixar o animal mais fortalecido. Aí, no início da pandemia, a gente não sabia se o animal poderia manifestar sintoma ou não, se poderia pegar ou não. Aí, começou a se falar, então vamos aumentar a imunidade, tomar complexos vitamínicos, então também vamos extrapolar isso para os pets, e aumentou esse consumo dos complexos vitamínicos. Outra coisa que aumentou também muito foram as formulações magistrais, principalmente de lencinhos higiênicos e shampoos. Nunca vi tanta formulação de lencinho higiênico para animais, que isso é ótimo. E os shampoos, porque nesse meio tempo, as clínicas veterinárias elas não fecharam na pandemia, porque a gente é serviço essencial. Então, não puderam ser fechadas. E a gente também nem queria, né? Porque é um serviço de saúde como o de humano. Mas os pet shops fecharam. Então, eles só tiveram autorização para reabrir alguns meses depois. Eu acredito que eu me lembro, foram 4 meses depois só. Então, muita gente teve que fazer esses banhos em casa, não levando nos pet shops. Eu não sei se vocês
do mercado da área de farmácia sabem que um dos mercados que mais cresce é o banho e tosa. Então, assim, difícil quem não tenha um cachorro que fique dentro de casa que não vá semanalmente para o banho e tosa para tomar nesses pet shops. Então, cresceu muito o número de pessoas que estavam cuidando da saúde, principalmente da limpeza dos animais em casa. E o quarto ponto, que eu acredito que mudou muito também, que aumentou muito, foi o uso de florais de Bach. Então, assim, a gente está vivendo um boom também nessa indicação veterinária, que são os florais de Bach, tanto que eu vi crescer tanto, que nós fizemos aqui na Consufarm um curso EAD de floral de Bach. Eu lido com floral de Bach há mais de 20 anos, para tratamento de animais, e aí gravei até esse curso, porque eu vi aumentar também muito. E aí, como as pessoas não têm muita prática, elas compram muito floral pronto, eu sou mais adepta do floral individual, então a gente faz para cada animal. E aí eu fui vendo esse mercado e acabei fazendo esse curso também para tentar ajudar os veterinários na prescrição. Então, acredito que a tendência, desde o início, que continue e perdure, são essas: alimentação natural, a utilização de complexos vitamínicos e imunomoduladores, as formulações magistrais, principalmente de limpeza e embelezamento, e os florais de Bach. Aqui eu fiz esse questionário no início da pandemia, né? Na verdade, foi lá para maio, porque o curso foi em junho. Então, em 2 dias, foram 16 médicos veterinários que responderam, e aqui eu trouxe as respostas. Então, a primeira pergunta era onde realiza o atendimento, se era domicílio, se era em clínica ou se era em clínica e domicílio. Então, a maioria respondeu que era clínica veterinária e domicílio, junto com clínica, e, por último, o domicílio. Com relação à frequência dos atendimentos, 50% disseram que não teve uma queda, e o que aumentou e o que diminuiu ficou meio a meio. Para mim, aumentou muito as consultas, principalmente. As pessoas colocaram vacinação em dia, as pessoas me procuraram para fazer essa transição de alimentação, e aí eu já indicava nutricionistas e nutrólogos vet, mas fiz a parte de suplementação para muito animal aí. Os cuidados também com relação às consultas, eu acredito que aumentou, porque, mais uma vez, eu insisto nesse cuidado mais íntimo e mais próximo com os animais, porque nós tivemos que ficar mais dentro de casa, então as percepções também mudaram. Aí aqui, os atendimentos em maior número, 50% falou que foi atendimento clínico geral, aí vacinação e rotina. Olha que engraçado, gente, 30%, 31%, meio à pandemia, foram procurar o veterinário para exames de rotina, tratamento de rotina, consulta geral. Olha que interessante. Então, assim, os cuidados com os pets aumentaram muito nessa quarentena. A minha outra pergunta foi se eles tinham percebido mudança de comportamento dos pacientes durante a quarentena, que seriam os animais. 56,3% disseram que sim e 43,8% que não. E desses que disseram que sim, o comportamento que mais chamou a atenção foi a ansiedade, a dependência do tutor, carência, estresse, agitação. Aqui vocês podem perceber que são todos comportamentos de estresse, são todos comportamentos de mudança. Ih, gente, o que eu fiz aqui? De mudança no estilo de vida que eles estavam acostumados a ter. Então, a gente vê o quanto essa quarentena também mudou a vida desses animais. A outra pergunta era se percebeu a mudança de comportamento com relação ao tutor, do tutor para o animal. 81,3% que sim e 18,8% que não. Por isso que eu falo. Então, assim, depois dessa pandemia, a gente vai ter um cuidado muito maior com os pets do que a gente já tinha antes de tudo isso acontecer. E aí, com relação ao banho e tosa, foi minha última pergunta, diminuiu em 57% e manteve em 42%. Mas aqui a gente sabe que diminuiu porque os pet shops que eram só banho e tosa, eles não puderam abrir, como as clínicas veterinárias que foram consideradas serviços essenciais.
Os pet shops que vendiam ração e medicação, sim, puderam ficar abertos desde o início da quarentena, porque também era serviço essencial, mas os banhos, os comércios de banho e tosa não tinham essa autorização para continuar. E aí eu perguntei também quais foram as patologias mais diagnosticadas nesse período. Aí foi dermato, sempre, né? Dermatologia são os maiores casos que a gente tem. As patologias gastrointestinais, mas por que as gastrointestinais aqui? Por causa desse contato. Então, a pessoa saía de casa correndo, punha ração para o cachorro, ia embora, voltava, nem olhava para a cara do cachorro, punha ração e ia dormir. Agora não. Então, eles estavam almoçando, o cachorro estava ali do lado, à tarde fazia um café, comia pipoca com criança em casa, né? Porque cheios de criança, ninguém foi para a escola. Ou comendo bolacha, comendo porcaria, derrubava ou dava para o animal. Então, muitos casos de doença gastrointestinal. Problemas hepáticos também por isso, principalmente pela alimentação, e dor, aí dor em geral. E aí, quais foram as maiores prescrições? Homeopatia, essa da resposta da homeopatia, essa veterinária aqui respondeu, ela é homeopata, e aí depois eu entrei em contato com ela não era minha conhecida, porque não foram os meus conhecidos esse questionário, eu peguei um veterinário de cada cidade e enviei. E acabei conversando com ela, e ela falou que aumentou demais a procura por consultas homeopáticas durante a quarentena. Então, assim, por isso que eu ainda insisto que são essas mudanças de comportamento. Então, formulações para acalmar, ou seja, os animais estavam muito mais ansiosos. As beta-glucanas, porque essa história de imunomodulação, aumentar o sistema imune. Antibióticos, shampoos e loções. Shampoos, porque eles estavam tendo que fazer essas limpezas em casa. Nutracêuticos, suplementos, aqui de novo shampoo. Samicilimarina e Ursacol, problemas hepáticos, amitriptilina e fluoxetina, que já entrou até nos psicotrópicos, e os condroprotetores, condroitina e o C2. As formulações dermatológicas, o que a gente teve de maior procura, que eu acredito que vá perdurar depois disso tudo. E aí, se alguém me perguntasse qual foi o meu maior aprendizado durante a quarentena, eu ia falar que foi isso aqui. O sofrimento que eu tive com relação à alergia que eu desenvolvi, na verdade não foi nem a alergia, foi a desidratação que eu desenvolvi nas mãos pela utilização do álcool em gel. Na verdade, foi o álcool em gel mais o sabonete, que a minha pele já é sensível mesmo, eu sou atópica, mais o sabonete, que eu lavava a mão com muita frequência, usava o álcool gel com muita frequência e utilizava luva. E eu utilizo luva sem talco, porque me dá alergia. Só que dessa confusão que a gente viveu, eu não achei mais a luva sem talco, então eu tive que usar a luva com talco. Então, assim, eu trouxe o início e na semana seguinte do meu tratamento. Para começar esse tratamento, olha o início, eu tinha bolhas nas mãos, e foi engraçado, porque aí você fala assim, mas você é um problema tão simples que você está fazendo uma coisa tão grande. Primeiro que não foi assim, porque eu sofri com essas mãos, porque eu nunca tinha passado por uma situação dessa. Eu imaginei que quando eu comecei a ficar assim, eu falei, eu vou passar uma loção, um creme, alguma coisa assim, vou começar a tratar e isso vai se resolver em 2 dias, eu tô ótima. E não foi o que aconteceu. Eu fiquei nessa primeira situação quase 10 dias, porque eu não suportava, isso que eu falo que foi meu maior ensinamento, eu não suportava nada na pele. Não suportava gel, eu tentei pomada de corticoide e não conseguia, eu não conseguia molhar mais as minhas mãos porque o contato da água na pele doía, água morna doía, água gelada doía, comecei a usar um hidratante que mandei manipular, não conseguia, parecia que estava pegando fogo a mão, foi um horror. Aí nisso que eu parei para pensar, falei, gente, eu atendo tanta pele nessa condição, eu e tantos veterinários, e a gente passa shampoo com peróxido, shampoo com clorexidine. Você imagina a sensação que esse animal sente na pele? É a mesma sensação que eu senti. E depois disso que eu passei, de toda essa... Na verdade, eu fiz um teste comigo mesma, né? Porque eu fui passando várias e várias coisas. Eu manipulei só o Depantenol, depois eu fui comprar uma pomada
na farmácia, porque eu falei, não é possível, deve ser o conservante, de onde eu estou mandando fazer. Foi um horror. Aí resolvi, depois desses 10 dias sofrendo, consegui, fiz uma loção super fluida. O Lucas Portilho passou para mim, o Lucas que trabalha lá, que eu trabalho no laboratório com ele, o Lucas passou para mim, e já na semana seguinte eu estava bem melhor. Mas o que a gente fez? Reconstruiu essa pele. Então, o que aconteceu ali comigo? Irritação, eczema, inflamação, prurido, ressecamento, ardência e a sensibilidade. Aquilo além, eu não sei nem explicar se doía mais ou se coçava mais. Desencadeou a reação alérgica, alterou a função de barreira, microflora e o pH, destruiu a camada lipídica, reduziu as ceramidas e ainda me causou uma reação inflamatória. E aí eu coloco aqui, como eu coloquei nesse curso que eu fiz a primeira vez. Se para mim estava ruim, você imagina para os animais que não entendem o que está acontecendo. E eu utilizei isso só numa área pequena, que foram as minhas mãos. Imagina quando a gente faz isso no corpo inteiro do animal, com um shampoo agressivo, com uma loção agressiva, com um spray agressivo. Você imagina a sensação que eles têm. E aí, depois disso, eu fui entrar a fundo para entender como que a gente podia fazer essa melhora da pele primeiro, tentar melhorar, diminuir essa inflamação para depois tratar. E aí eu fui vendo que os meus pacientes, eu instaurei um protocolo e eu vi que a partir daí eu comecei a utilizar esse protocolo e andou, e agora dá certo. Então, quando chega para mim, eu não começo a tratar de uma vez, porque não vai dar certo e o animal vai sofrer. Então, eu faço uma reestruturação dessa pele para depois começar a tratar. Então, aqui eu trouxe as fotos para vocês. Essas aqui são fotos de livro. Então, a pata apresentando uma dermatite alérgica. Aí, aqui, eu fui estudar mais a fundo como que era a superfície, as terminações nervosas mesmo da superfície, porque eu sentia como se fosse choque também nas minhas mãos. E aí eu trouxe para vocês, a gente tem aqui um esquema. Esse é um esquema da pele humana, eu não achei uma figura da pele animal para trazer para vocês, mas os sensores e os receptores são iguais, tá? Eu só não achei uma figura. Então, aqui na pele a gente vê o sensor de frio, o sensor de toque, o sensor de calor. Então, o que acontece? Como estava tão degradada essa minha epiderme, as minhas terminações nervosas estavam todas desprotegidas. Então, eu estava sentindo tudo de maneira exacerbada. O calor, o frio, a dor, o prurido. Então, qual foi o método que a gente utilizou? Vamos reconstruir essa minha barreira, vamos proteger tudo isso aqui que está acontecendo para depois eu tratar essa minha alergia. Aí vocês perguntam para mim, por que eu não fiz medicação oral? Porque eu fiz. Eu tomei 5 dias de antialérgico no começo, para ver se ia resolver, só foi piorando. Não quis entrar com o corticoide, pensei só em fazer o corticoide tópico. E aí, nesse meio tempo, nesses 5 dias depois, eu comecei a usar essa loção que nós fizemos lá no laboratório da Conspharm. E aí eu comecei a melhorar e vi que eu não precisaria do corticoide. Agora eu estou normal, ó, você pode ver que as minhas mãos agora estão normais. E que eu aprendi a usar com cautela. Aqui, depois eu preciso só arrumar esses slides que eu passei, tá? Essa apresentação vai ser enviada para vocês até o dia 30 de setembro, junto com um certificado. E aí, então, o que acontece? Quais são as causas do ressecamento da pele? Aqui a gente já volta para falar de animais. Primeira coisa são os fatores climáticos, os produtos para a limpeza da pele. Em cães idosos, o teor de água da pele diminui. Fator nutricional. A propensão de algumas raças de animais, a gente sabe que tem raças de cães que têm mais tendência a ter problemas, tanto de oleosidade, quanto de ressecamento, quanto de infecções fúngicas, e algumas doenças como a dermatite atópica. Eu não sei se vocês sabem, mas a maioria dos atendimentos que nós fazemos em clínica veterinária, mais de 60% é com relação a problemas dermatológicos. Aqui, então, trouxe para vocês algumas fórmulas
que agora é o que eu uso nos meus protocolos. Então, por exemplo, tem um animal que está com a pele ressecada e a gente tem uma infecção, alguma coisa do tipo. O que eu faço? Eu entro com alguma coisa oral e já lanço mão desse arsenal de formulações hidratantes que eu trouxe aqui para vocês. Então, o primeiro é um shampoo hidratante, aqui nesse caso, Phytosphingosine. Gosto muito do Phytosphingosine, que nós utilizamos na Consufarma da Galena. Ele auxilia na síntese de ceramidas que preservam a hidratação. Aveia coloidal, também muito comum, né, a gente usar no mercado veterinário, tanto que até o mercado industrializado, comercial veterinário também apresenta bastante shampoos de aveia coloidal. A manteiga de karité, o óleo de argan e as ceramidas. Imprescindível também colocar ceramidas, porque elas melhoram de maneira muito rápida quando a gente faz os shampoos ou os hidratantes que contenham ceramidas na pele dos animais. As ceramidas dos animais que a gente usa é a 1, a 3 e a 6. Aqui mais um shampoo hidratante, aqui um shampoo mais básico, então para uma pele que esteja mais machucada, mais desprotegida, mais aberta, que a gente sabe que ela não vai dar certo com tantos ativos. Então, começa com aveia coloidal e glicerina, basiquinha, deu uma melhorada, a gente pode voltar para aquela primeira formulação em shampoo, e depois vai passando hidratante e vai tratando essa pele. Aqui um spray hidratante, nesse caso, também um shampoo simples, um spray simples, ureia, glicerina e ácido lático. Aqui o sorbato eu coloquei para vocês verem o conservante que a gente usa nos sprays. Não costumo ter nenhum problema, nem de reação alérgica com esse conservante, que é o sorbato de potássio 0,2 até 0,3%. Esse spray a gente utiliza conforme a orientação do médico veterinário. Como eu faço depois do banho, então o animal tomou banho, depois do banho, e se o animal toma banho uma vez na semana, eu peço para usar o spray 2 vezes na semana. Então, usa depois que voltou desse pet shop, conta 3, 4 dias, usa novamente e já vai para o banho. E assim, gente, a sensação de cuidado e de acalmar essa pele que o animal sente quando a gente faz uma formulação leve, uma formulação hidratante, é muito legal de ver. Porque teve alguns casos, que você pede uma pele bem machucada, eu sabia que o tratamento era peróxido de benzoíla, a gente prescreve um peróxido de benzoíla, e aí liga, ele não para de coçar, ele está sofrendo, ele está todo vermelho. Aí é uma reação alérgica? Pode ser, mas também pode não ser uma reação alérgica. Pode ser que esse shampoo, nessa pele que já estava desprotegida, inflamada, machucada, está reagindo com os componentes do shampoo, que foi o que aconteceu comigo nessa minha caminhada do uso do álcool gel na pandemia. Aqui, mais um spray hidratante, aveia coloidal, alantoína. Aqui é um spray mais fito, para quem gosta da parte mais de fitoterapia. Então, a gente tem aqui aveia coloidal, alantoína, o extrato de aloe vera, de camomila e o QSP de água. Aqui um fluido hidratante, também é bem legalzinho utilizar. Aqui o Lipexia, as ceramidas, o depantenol e a glicerina. Utilizar também conforme a orientação do médico veterinário. Esse fluido fica bem legal também na pele. Aí você fala assim, mas o cachorro é peludo. O cachorro é peludo, mas quando ele está com uma pele machucada, ele tem a perda de pelo. Então, as áreas de maior inflamação ou contaminação, elas estão abertas. Então, normalmente, elas estão sem pelos. Então, é mais fácil ainda para a gente fazer o tratamento. Aqui, um spray com nanopartículas, que são as nanocápsulas da Nanoscoping. Não sei se vocês já trabalham com esse ativo, com esses ativos das nanocápsulas, mas a empresa chama Nanoscoping. Eles têm uma linha de nanocápsulas que eu fiz uma tabela para colocar aqui para vocês. É muito interessante também utilizar. A gente tem várias indicações. Aqui eu fiz um spray bem simples com as nanocápsulas.
o nanohidrate, que é para hidratação, o nanosfingosine, que são as nanocápsulas de fitosfingosine, o nanocoating também é para hidratação e desinfecção. O nanocoating ele tem também uma porcentagem de melaleuca. O sorbato de potássio cabe muito bem nessa formulação, com 0,2 até 0,3, e o QSP de água. Então, utilizar no animal também, conforme a orientação do médico veterinário. Aí aqui, eu acho importantíssimo vocês terem isso aqui para qualquer consulta que for necessário, quando chegar alguma indicação para felinos. Então, shampoo para felinos ou uso tópico para felinos. Lembrando que, para gatos, é muito difícil a gente fazer uma indicação de um tratamento dermatológico para felinos. Porque, primeiro, que eles não gostam de banho. Segundo, que eles estressam com muita facilidade, não só pelo banho, mas pelo uso de secador, uso de soprador. Terceiro, que até os ativos que a gente usa no animal, ou até a base que a gente usa nos felinos, ela tem que ser muito suave, porque o comportamento normal dos gatos é de se lamber. Então, eles passam horas do dia se lambendo. Então, tudo que a gente passar na pele de um felino tem que ser totalmente seguro para essa espécie. Porque senão a gente pode ter uma complicação pelo simples fato do animal lamber esse shampoo, ou essa pomada, ou essa loção que foi passada na pele. Então, se puder evitar shampoo para gatos, é melhor. A gente faz mais tratamento oral para felinos. Então, os proibidos para felinos: shampoo à base de alcatrão, de jeito nenhum, benzoato de benzila, ácido salicílico, sulfeto de selênio, e aqui o peróxido de benzoíla. Na verdade, tem literaturas até novas, de 2020, que dizem que pode utilizar com cautela o peróxido de benzoíla, numa concentração bem baixa, que pode utilizar para felinos que não causem intoxicação. Eu não utilizo de jeito nenhum, eu não utilizo nem em baixa concentração, eu não uso peróxido de benzoíla. Aí você fala assim, mas precisa de um shampoo antisséptico, antifúngico, antibacteriano para felinos, o que pode usar, se não pode usar nenhum desse? Clorexidine. Clorexidine eu não vi nenhuma contraindicação até hoje. Eu faço os papers técnicos da Consufarma, quer dizer, eu pesquiso o PubMed o dia inteiro, nunca achei nenhum estudo que diz que não utilize a clorexidina em gatos. Mas tem vários e vários estudos que dizem não utilizem alcatrão, benzoato de benzila, ácido salicílico. Só um adendo aqui para falar um pouco de gatos, só para a gente lembrar, que é o que eu falei para vocês, né, no início, que a adoção de gatos está aumentando bastante. Porque a gente tem que entender que a principal entrave no tratamento de gatos é com relação à biotransformação. Então, os gatos, eles têm uma deficiência de uma enzima, que é a glicuroniltransferase. Então, quando o xenobiótico, a medicação, passa da fase 1 para a fase 2, que seria um processo de conjugação, ela precisa dessa enzima glicuroniltransferase. E os gatos, eles são deficientes dessa enzima. Ou seja, eles não fazem a produção. Aí o que acontece? Aumenta o tempo de meia-vida, não tem eliminação, e esse animal pode se intoxicar por causa dessa deficiência da glicuroniltransferase. Mas a gente tem uma via secundária, e quando essa glicuronidação não funciona, ela pode ser feita pela sulfatação em gatos. Só que o problema com a sulfatação é que ela, em gatos, ela satura muito fácil. Ela tem um limiar muito baixo e ela satura muito fácil. Então, a gente cai naquela história da não eliminação, aí meia-vida muito longa e intoxicação no gato. Então, toda medicação que a gente tiver essa via de glucuronidação ou sulfatação, cuidado. Outra coisa também para gatos, a dificuldade em gatos é a oxidação muito fácil da hemoglobina. E aí causa meta-hemoglobinemia e corpúsculo de Hens. A gente tem que lembrar que os casos de meta-hemoglobinemia a gente até reverte com internação do gato. Mas os casos de corpúsculo de Hens, eles são irreversíveis. E aí a gente perde o animal. E esses corpúsculos de Hens ou essa meta-hemoglobinemia, ela é causada também por medicações, a mesma história da biotransformação, principalmente
os benzênicos e os fenóis. Tá? Então, quando for falar de gato, chegar a formulação de gato para vocês, ficou na dúvida, liga para o veterinário, pergunta, procura na literatura, é mais fácil a gente fazer uma coisa bem segura, tá bom? Aqui, falando um pouco da microencapsulação, que eu falei para vocês da formulação, a empresa que a gente trabalha na Conspharma para nanocápsulas veterinárias é a Nanoscope. Eu trouxe uma tabela para vocês. Gente, é muito legal utilizar as nanocápsulas, elas têm uma eficácia muito boa. Teoricamente, elas ficam com a liberação prolongada. Então, são sprays, por exemplo, um spray de melaleuca que eu preciso fazer para uma infecção fúngica, eu posso utilizar uma vez na semana, enquanto que um spray de cetoconazol seria diariamente. Aqui a tabela, quando vocês tiverem o certificado, vou pedir para o Ale, quando vocês forem retirar o certificado, disponibilizar essa tabela para vocês, junto com o certificado. Então, aqui vocês podem ver o ativo. Então, por exemplo, a nanovitamina A, a composição é o palmitato de retinol. A finalidade é a regeneração celular dessa pele. A utilização de shampoo, condicionador e loção. E a concentração de meio a 10%. Então, coloquei aqui em várias. Acredito que isso também é uma tendência pós-pandemia, porque esse mercado da nanoencapsulação, das nanocápsulas, principalmente para VET, está crescendo bastante. E eu acho que a gente tem que estar também focada nessa novidade. Então, a gente tem nano-A, nano-E, nanofitosfindosina, nano-ômegas, interessantíssimo para problema de dermatite atópica, que são os ômega 6 direto na pele, tópico, que a gente sabe que o ômega 6 não deve ser ingerido, porque ele pode ser pró-inflamatório. Aí tem nanocalêndula, nanocamomila, nanocoaching, nanomelaleuca, e toda essa tabela aqui para vocês darem uma olhada depois. Então, aqui, repetindo, eu trouxe só para vocês verem um conservante também, que eu uso sorbato de potássio, SPE em água, super simples essa solução em spray, super prática de utilizar também no animal. As formulações nutracêuticas, o que a gente mais utilizou nessa parte aí da pandemia foram aumento de imunidade, mas coisa mais simples mesmo, nada tão elaborado. Então, a gente tem A, C, E e o zinco, e os ômega 3, aqui nesse caso DHA. Aí vocês me perguntam, mas as pessoas usam também muito vitamina D, no animal não pode fazer? Pode, mas a gente não tem estudo científico de dose. Então, como são todas extrapolações, ou são tudo baseado em humanos, eu prefiro não colocar, tá? Então, isso fica a cargo do próprio veterinário que vai tratar daquele animal. Então, como eu não tenho um artigo científico que me diz que são tantas UI por dia para animais, eu prefiro não colocar, tá bom? Aqui também mais uma formulação, o DHA, o zinco, A, E e a taurina. Essa formulação aqui é para gatos. Então, taurina é importantíssimo para gatos, quando vocês baterem o olho aqui. Não que animal, que cão, não deva fazer ingestão de taurina, deve. Mas, normalmente, as formulações com taurina são para gatos. Aí, aqui, ômega 3, 6, biotina A, E e zinco. Lembrando que nos meus pacientes eu não utilizo o ômega 6 oral, eu utilizo as nanocápsulas de ômega 6, que ele é um blend dos 3 óleos ômega 6, então uso de forma tópica, mas essa formulação aqui ela foi muito, muito procurada no mercado comercial veterinário. Então eu trouxe essa formulação para vocês, que a gente pode também fazer na manipulação. Aí aqui, por último, gente, alguém está com o microfone aberto. Obrigada. E aí, por último, a outra tendência são os florais de Bach. Só para falar um pouquinho para vocês, os florais de Bach. Os florais de Bach, a cura pela restauração da harmonia, são tratamentos sutis de cura, eles influenciam na energia do animal. Então, o mesmo princípio utilizado para o ser humano é utilizado em animais. Eu fiz um curso segunda-feira aqui só de floral de Bach para animais. Lembrando que o Dr. Bach, quando fez as 7 rúbricas, ele deixou também estudos e escritos sobre a utilização dos florais de Bach para animal. E quem difundiu esse uso em animais foi 2 pessoas que trabalharam intimamente com eles. Uma foi uma enfermeira, que chamava Nora Wicks,
e o outro um ajudante do Dr. Bach, chamava Vitor Blaine. Então, eles estudaram com o Dr. Bach a utilização também em animais, e aí, quando ele morreu... Gente, o som está aberto de novo. E... eu me perdi. Bom, e aí esses dois, o ajudante e a enfermeira, divulgaram a utilização dos florais em animais. Então, a mesma coisa que para humano, tá? São os 38 remédios, divididos nas 7 rúbricas: medo, incerteza, falta de interesse, solidão, suscetibilidade, influência, desânimo, desespero e preocupação. Lembrando que é difícil, isso aqui não é assim, como eu falei no meu curso, não é você pegar e falar, floral para medo, vamos fazer o Mimulus, e faz o Mimulus, não, a gente tem que fazer uma indicação detalhada, a gente tem que entender a fundo cada problema do animal, porque o medo ele pode ser uma resposta, mas o que causa esse medo pode ser muito diferente. Então, pode ser um medo conhecido, que a gente usaria um Mimulus, pode ser um medo do desconhecido, que a gente usaria um Aspen, pode ser um medo extremo, um pânico, que a gente usaria o Rock Rose. Então, cada animal tem uma resposta individual àquele acontecimento, tá? Isso também vale para cão, para gato, para ave, para cavalo, para animal silvestre, que agora também está entrando bastante na moda, né? Os animais, espécies não convencionais. Então, também pode fazer essa utilização do floral de Bach. E o rescue, também, assim como nos humanos, a gente tem a utilização do rescue para animais, são 5 dos 38 remédios, sendo o remédio para todas as situações. Então, é isso que eu tenho para mostrar para vocês, que foi o que eu percebi nessa minha jornada de quarentena também, atendendo, estando no mercado magistral e sendo tutora de animais, que aqui na minha casa são 3 cães, 2 gatos e 2 passarinhos. E é isso que eu trouxe para vocês. Se alguém tem alguma dúvida, quiser falar alguma coisa comigo, pode ligar o microfone ou falar aqui no chat. Obrigada, Ivanira. Espero que tenha sido útil para vocês. Eu tive que falar também muito rápido, porque eu tenho só 1 hora, né? Essa palestra, essa aula foi dada em 4 horas, foi uma tarde inteira, que aí eu falei mais em detalhes sobre cada formação, sobre pele, sobre floral, mas aqui a gente resolveu dar uma resumida e fazer essa palestra em 1 hora. Se vocês quiserem entrar em contato comigo, eu esqueci de colocar aqui, mas o e-mail da Consulfarma é vanessa_consulfarma.com. Só me mandar um e-mail que nós estamos aí. Se tiver alguma dúvida também, pode falar comigo. Lembrando também que se alguém quiser amanhã, hoje à noite, às 7 da noite, vai ter uma palestra com a Patrícia veterinária, Patrícia farmacêutica da Pivete. São 20 e poucas lojas. Ela vai falar de farmacotécnica segura na manipulação veterinária, tanto para cão quanto para gato. E amanhã de manhã vai ser suplementação na prática clínica. Eu vou falar um pouco de doença cardíaca, hepática e gástrica, a utilização da suplementação. Não vou falar de alimentação, que esse não é nem o meu escopo, nem o meu foco. Na verdade, a alimentação para mim é com nutrólogo e nutricionista. E à tarde a gente vai ter a aula prática de formulações dermatológicas para pets, que aí vai ser lá no laboratório da Consulfarma. Então, se alguém tiver interesse, quiser fazer esses cursos, eu acredito que ainda dê para fazer inscrição ou comprar vaga, alguma coisa assim. É só ligar ou mandar um e-mail para o pessoal da Consulfarma. Se alguém tiver mais alguma pergunta. Gabriel? Vamos falar com o nosso host. Oi, Vanessa. Oi, Gabriel. Acho que acabou. Fechou, acredito então. Que sim. Tá bom? Eu falei que se precisar conversar comigo, pode mandar e-mail para Vanessa, @consulfarma.com. Tá bom, gente? Show. Foi um prazer. Obrigada. Obrigado, Gabriel.
Por nada, a gente que agradece a participação, Vanessa. Obrigada, gente. Tchau.